Então a gente vai tratar do terceiro ponto, né, do capítulo 2, a extensão da criação. E aí aqui ele vai focar em um ponto que ele já falou lá no primeiro ponto do capítulo 2, que é essa extensão da criação, né? A criação não se, a lei da criação não se aplica só às leis naturais, mas a toda a sociedade humana, tudo aquilo que nós fazemos, a criação também se aplica. Deus criou todas essas coisas e ele sustenta todas essas coisas, né? Então, nós devemos seguir essas leis que também estão diante de nós na, na vivência em sociedade, na nossa vida como família, como igreja, como cidadãos, enfim, em tudo que envolve a área humana. E ele vai começar aqui dizendo que a ideia de uma lei de criação será nosso ponto de partida e ponto constante de referência no restante da discussão sobre a criação. Então ele vai, como ele já trabalhou essa questão da lei da criação, agora ele vai dizer que isso é um ponto principal, né? Como a gente já tinha uma ideia de que ia ser, né? Como ele gastou tanto tempo para desenvolver essa ideia, ele vai dizer que isso vai guiar todo, toda a ideia que ele vai desenvolver durante o desenrolar do livro, né? Depois ele vai dizer que a criação se estende mais longe do que nós imaginamos, muito além das ciências naturais. E vai dizer que isso se deve à lei, entre a relação, isso se deve à relação entre lei e sujeito, visto que toda ordem criada está sujeita à lei abrangente de Deus. Ele vai continuar aqui. Ficará imediatamente claro para nós que a criação tem extensão muito mais ampla que que o uso comum dá a ela. Normalmente, quando falamos de criação, temos em mente as realidades investigadas pelas ciências naturais. A estrutura do átomo, os movimentos do sistema solar, o ciclo de vida de uma planta, a construção por instinto do castor. Isso é o tipo de coisa que vem à mente quando falamos sobre as maravilhas da criação. E aí mais para frente ele vai falar que as disciplinas da sociologia, da estética, das ciências políticas e da economia estão fora da área de investigação que nós consideramos, que a sociedade que ele cita aqui, né, considera como criação. E muitas vezes nós também não consideramos isso como criação. E aí eu queria perguntar para vocês, né, para abrir a discussão. Vocês conseguem ver esses aspectos da sociedade, como ele cita aqui, né, para dar uma base? Sociologia, estética, ciências políticas, economia. Vocês conseguem ver a criação de Deus nesses aspectos? Você consegue ver uma lei que organiza essas coisas e que, se fugir dessa lei, estaria indo contra a lei de Deus nessas áreas. Vocês conseguem ver essa linha que guia essas coisas? Essa lei da criação nesses ambientes, nessas ideias, nessas criações humanas, por que não? É um de cada vez, gente, um de cada vez. Vamos lá, eu estou tentando arrumar aqui minha câmera enquanto eu falo, porque hoje está desarrumado. Mas o que que acontece, Samuel? É, nessa questão, eu ia até anotar aqui que ele fala da nossa limitação quando a gente imagina o, quando a gente imagina essa questão da criação. E ele fala que a criação envolve muito mais do que a nossa mente pensa. Hoje eu estava vendo um podcast de um pastor, e aí ele fala, cara, imagina quando nós voltarmos em um corpo ressurreto. Aí o cara pergunta para ele: ah, será que a gente vai conseguir atravessar a parede? Será que a gente vai conseguir fazer isso, aquilo? E falando assim, será que a gente vai conseguir, por exemplo, se teleportar, né? Como acontece, acho que em Atos 8 ou 9 com Filipe, se não me engano, e que ele vai correndo atrás da carruagem, aí prega pro eunuco e depois ele aparece na outra cidade, né? E aí ele fala, cara, em um novo
em um corpo ressurreto, nós teremos o governo de cidades, nós teremos possibilidades ilimitadas e nós teremos uma mente 100% para entender um Deus 100%, e aí nós vamos compreender todas as leis, todas as regras, tudo aquilo que permeia a criação de Deus. Por exemplo, quando você vê uma perna crescendo, isso não quebra a lei da física, mas isso não foge da criação de Deus. Deus dá as chaves para nós através do espiritual para realizar um milagre, para realizar alguma coisa que a mente não compreende, algo que é espiritual. Então, quando a gente traz essa ideia da criação para o mundo prático, a gente se limita, mas Deus não tem essa limitação, Deus não tem essa caixinha como a nossa mente tem. Então vai muito mais fundo. Tudo o que existe, quando a gente pensa em tudo, é tudo que existe está sujeito à lei de Deus, está sujeito à lei da criação. Eu acho que eu devanei um pouco sair da resposta, mas dá para entender, né? Dá sim. Muito bom, colocação. Alguém mais tem alguma coisa? Carlos, sei que o Carlos gosta de falar. Fala aí, Carlos. O que Ô, você... Samuel, não, tô só ouvindo, mas é isso mesmo. Eu acho que não tem como fugir da lei de Deus. Tudo está debaixo da autoridade. Paulo citando lá em Atos, ele está citando os filósofos, os poetas gregos, né? Lá em Atenas, e ele fala, deles já diziam os seus poetas, né? Neles nós existimos, nos movemos, então quer dizer que é nele, tudo nele. Não tem como, realmente. E se você pensar que o resumo de toda lei é amar a Deus e ao próximo, tudo nesse universo está ligado nisso, né? Amar a Deus e ao próximo. É isso mesmo que ele falou aí. Acho que a ideia aqui é mais assim, existem aspectos, por exemplo, vou pegar um exemplo que dá aqui. Sociologia. Sociologia. Existem aspectos da sociologia, acho que a ideia que a gente quer trazer aqui é essa. Existem aspectos da sociologia que não podem fugir, que não podem não estar na sociologia. Se esses aspectos não estiverem ali, aquilo não é sociologia. Deu para entender? Assim como o Fernando trouxe um tempo atrás, o passarinho, ele é passarinho por natureza. Entendeu? Ele não pode fugir de ser passarinho. Entendeu? Mas a gente, como ser humano, a gente consegue fugir do que é ser humano, né? Porque a gente tem o pecado, que corrompe tudo que a gente faz. Então, a ideia aqui é, Deus tem um ideal de sociologia, entende? Deus tem um ideal do que é sociologia, Deus tem um ideal do que é biologia, Deus tem um ideal do que é estética, né? E esse ideal é a lei da criação, né? E todas as vezes que nós corrompemos, que nós fugimos desse ideal, da sociologia, da estética, enfim, toda vez que nós fugimos disso, nós estamos indo contra a lei de Deus, né? E aí, como o Fernando bem falou lá, o passarinho não tem como deixar de ser passarinho. Ele vai sempre seguir os instintos dele, que é ser um passarinho, né? A gente, pelo contrário, a gente tem essa criatividade que Deus nos deu para criar todas essas coisas, como a sociologia. Mas qual o problema? A gente corrompe ela, né? Então, a gente tem a capacidade, instinto natural para criar essas coisas, porque Deus nos deu isso, mas nós já criamos essas coisas corrompidas. Mas é que tá. Nós criamos elas corrompidas, mas existe um ideal para todas elas, existe uma lei que guia todas elas. E aí a minha pergunta é, vocês conseguem ver uma lei que guia essas coisas? Algo que não precisa ser disso que eu citei, mas de, sei lá, de vendas, o Hélio que é vendedor, de como atender os clientes na clínica lá da Laís. Vocês conseguem ver uma linha que separa o que o que está dentro da lei de Deus, o que está dentro, conforme a criação de Deus, aquilo que Deus criou para ser, para tratar o cliente, para tratar o comprador que vai na loja que o Hélio trabalha,
E o que foge dessa linha, você consegue ver essa diferenciação? Vocês conseguem ver isso? Ou não? Eu sempre sou o primeiro a falar, mas dessa vez eu vou deixar a Laís, que eu tô vendo que ela já tá até escrevendo ali, né? Aí está preparada ali, ó. Ela levantou a mão só pra... O duro é que eu tô no celular, aí aparece uma mãozona aqui pra apertar. Essa questão da linha tênue, ela é muito difícil, assim, porque ainda que eu seja uma profissional da saúde, eu também sou vendedora. Talvez não tão boa quanto o Hélio, que é bom para falar, porém eu tenho que vender o meu serviço. Só que eu acho que essa questão de, né, do pecado corromper as nossas vendas, corromper os nossos atendimentos, é tão delicado, porque assim, o produto ou o serviço que eu vou oferecer, eu ofereço porque o paciente, porque a pessoa precisa e ela carece de uma restauração. Eu não falo nem só a restauração no dente, mas ela carece de uma restauração da saúde, porque ela perdeu a saúde em algum momento, ou eu estou oferecendo um serviço porque eu preciso, tipo, aumentar os meus lucros, ou bater a meta que possivelmente tenha sido colocada. Então, eu acho que a linha tênue é essa, da gente saber, como o irmão Carlos falou, essa questão do amor, né, no nosso trabalho também. A gente não empurrar as coisas, porque ser crente vendedor ou um médico crente, dentista, seja qual for, às vezes a gente pode se perder, ainda mais hoje, que é um mundo tão marqueteiro, com tanta... o negócio é você aparecer mais do que o seu produto, né? Você ter mais seguidores do que sei lá, o seu vizinho. Porque assim, se você tem mais visualizações, possivelmente você é um profissional melhor. Então, acho que é muito difícil essa questão da parte da profissão, ainda mais hoje. Outro dia, eu me deparei, fui atender uma paciente, aí comecei a anestesiar, eu acredito que ninguém gosta de anestesia, né? Falei assim, olha, eu vou precisar anestesiar você. Aí ela, tem certeza? Eu peguei e falei assim, olha, vai, porque eu já comecei a mexer e eu sei que está doendo. Ok, comecei a anestesiar, ela começou a chorar. E eu falei assim, está doendo? Ela, não. Eu peguei e falei assim, o que está acontecendo? Aí, naquele momento, ela pegou e falou assim, na minha vida tá tudo muito difícil. Aí pronto, aí você fala assim, eu tô preocupada se vai tomar meu tempo, tô preocupada se eu vou perder o anestésico que eu coloquei. Não, aí chega uma hora que Deus dá uns chacoalhões na gente, a gente tomar sempre os rumos assim, do nosso trabalho e lembrar que o nosso trabalho, seja ele qual for, ele precisa, assim, estar sempre debaixo da soberania do Senhor. Manda aí, Hélio. Eu gosto muito do estudo da sociologia, da psicologia, da filosofia, então vou trazer exemplos que não sejam necessariamente do meu ramo de vendas. Mas, pegando o gancho da Laís aí, questão da saúde. Eu estava lendo um livro deixa eu ver aqui, se eu não me engano, o nome do autor é Edon Esdron. E ele fala sobre a depressão. O nome do livro é Depressão, Verdade que o seu psiquiatra não te contou. Hoje, quem cria os diagnósticos de depressão é uma é a organização psiquiátrica, né? Eu não lembro o nome. E a depressão é considerada uma tristeza aguda por mais de 2 semanas. Eles criam os transtornos. Por exemplo, se você come num período de 2 horas acima um pouco da média, você tem um transtorno de glutonaria e isso é um transtorno psiquiátrico.
Só que, se você for pegar, cara, no almoço, normalmente as pessoas comem muito. Isso não é um transtorno, isso é um costume adquirido. Eu não conheço nenhum pedreiro que coma pouco no almoço. É por isso que a gente fala que eles costumam bater a laje no almoço. Você vê aquela mulher com aquela pratada assim, você fala, o que que foi, minha filha? Você é filha de pedreiro? Por quê? Porque é um hábito. Se você pega essa questão da tristeza mais de 2 semanas, o luto, tem um estudo que fala que o luto são 13 meses. E aí se a gente olhar e falar, cara, qual a linha que segue-se nessa questão? É uma linha segundo o propósito objetivo de Deus, que seja feito para que aquilo restaure as vidas humanas, porque com certeza, quando a pessoa precisa de um psiquiatra, ela precisa de um remédio, porque ela deveria estar no fundo do poço. Tipo, nenhum dos tratamentos naturais, seja ele a partir da terapia, que tem os terapeutas, dos psicólogos, aí sim ela deveria ir para um medicamento. E hoje, se a gente for ver, nos Estados Unidos eu sei que já tem crise de excesso de medicamentos é, voltados para essa questão psiquiátrica. Então a gente vive uma dormência porque não segue o padrão de Deus. Porque Deus cura, Deus restaura, Deus traz isso para a gente através de processos. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo um propósito, nós só temos que entender o propósito, porque amar a Deus nós já amamos, se nós que somos cristãos. Então, esse é um ponto. Um outro ponto, assim, que se a gente for pegar também na questão sociológica, o sexo hoje, estava conversando hoje com uma amiga minha e ela falando que é muito difícil, hoje ela não quer arrumar um homem, ela não quer procurar um homem. Ela está tranquila. Por quê? Porque ela já teve tantas experiências com homens que acham que ser homem é ter muitas mulheres, tão distanciado desse padrão divino de relacionamento homem-mulher, que vai ferindo, vai gerando marcas que são profundas. Então, se a gente pegar aí, tanto na área sociológica quanto na área filosófica, como o Carlos falou, cara, Paulo usou o argumento dos atenienses, que era o auge da filosofia, a nata da nata, creme de la creme, para mostrar para eles que a inteligência dada a eles ou refletia a Deus ou era inútil. Então, assim, em todos os aspectos que a gente for pegar, seja ele qual for, ou a gente reconhece que tem um padrão de Deus, ou a gente provavelmente anda errado e ainda é meio cego, ainda tem escamas nos olhos para cair, saca? É isso aí. Tudo que a gente faz está contaminado, né? Tem como fugir. Mas. Opa! Fala aí, Carlos. Pegando o gancho que foi falado aí, é interessante quando a gente olha Paulo falando de padrão de santidade. Sempre que você for ver os padrões de santidade que ele coloca lá, é sempre algo assim: tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar, isso ofende a Deus, vai contra Deus? Isso prejudica alguém? Se eu falar isso, vai ferir alguém, vai denegrir alguém? Ele sempre usa assim, o padrão de... A turma fala assim, tem que buscar santidade. A santidade é um exercício comunitário, na visão de Paulo. É um exercício comunitário. É interessante porque, como vocês falaram aí, a lei existe um padrão de Deus para tudo. Nós que somos cristãos, a gente deve andar no padrão de Deus, ou tentar seguir. Os demais, eles sempre vão infringir, porque tá encarnado neles de fazer sempre, de levar vantagem, a lei de Gerson, né? Levar vantagem, de querer ganhar. Então, eles não pensam no próximo. A pessoa que se diz cristão, ele tem que sempre que vai agir, pensar no bem comum. Esse é o padrão de santidade de Paulo. É um negócio legal também que eu vi que vocês falaram aí, é isso mesmo. Isso aí, muito bom. O Carlos citou aí o padrão de santidade. Eu lembrei de uma coisa. Levando ali Colossenses, li Gálatas e 1 Pedro. Em todos esses textos, fala da relação
do esposo com a esposa. Em todos, fala da relação da esposa com o esposo, a relação dos pais com os filhos e da relação dos patrões com os empregados e dos empregados com os patrões. E aí, todos os textos é basicamente a mesma coisa. Você pegar todos e colocar um na frente do outro, é tudo a mesma coisa, sabe? A norma tá ali. Então, não tem para onde fugir. Não é que Pedro fala uma coisa e Paulo fala outra, sabe? Não, a norma é aquela, sabe? A norma é essa. Para ser um bom marido, você tem que amar sua esposa, sabe? Para ser uma boa esposa, você tem que se sujeitar ao seu marido. Para ser um bom pai, você tem que respeitar seu filho, não provoca ira no seu filho, entendeu? Para ser um bom filho, você tem que honrar seu pai, sabe? Não tem para onde fugir. A regra é essa, né? Então, é muito claro, sabe? Deus criou tudo, tudo, com uma norma pré-estabelecida. Tudo, tudo. O problema é claro que a gente pensando, a gente lê a Bíblia, graças a Deus, a gente tem uma noção clara do que a Bíblia fala, mas muitos de nossos irmãos que se dizem cristãos não têm essa noção. E aí, o que acontece? Deus criou tudo, mas esse tudo é como a gente leu aqui, é só a criação, entendeu? A forma que eu vendo, Deus não interfere aqui, entendeu? O meu sogro, ele não é cristão, mas ele já foi cristão, e ele fala assim para mim, não é certo mentir, mas se for para se defender, aí, aí então, sabe, não bate, sabe, porque ou é errado ou não é, sabe, não tem meio termo. O problema é quando tem esses joguinhos, esses meios termos, você sempre tá fugindo da norma, você sempre tá jogando para um lado. A questão é qual lado que é, né? A questão é, você tá puxando para o seu orgulho próprio ou para a lei de Deus. É sempre isso. A disputa é sempre essa, né? O nosso coração enganoso e a lei de Deus. E aí eu vou dar boa noite pro Pedro. O Pedro chegou aí. Boa noite, gente. Tô me arrumando aqui. Deus abençoe. Amém. Vamos lá? Beleza. Tudo na vida humana pertence à ordem criada, portanto trazem suas normas que devem ser seguidas. A Bíblia deixa claro em certas ocasiões a soberania de Deus sobre as estruturas da sociedade, por fazerem parte da ordem criada. E aí ele vai citar lá o casamento, né? Portanto, é uma heresia demoníaca proibir o casamento, pois tudo que Deus criou é bom, nada é recusável, como ele fala em 1 Timóteo. Ele vai falar também das autoridades, não a autoridade que não procede de Deus, as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo, aquele que se opõe à autoridade, existe a ordenação de Deus. Ele vai falar um negócio muito da hora, que ele vai falar que essa palavra aqui, né, que foi traduzida por ordenação, ela é um mandamento, né? Ela significa mandamento. Então, basicamente, está falando aqui, e aquele que se opõe à autoridade resiste ao mandamento de Deus, né? Então, muitas vezes a gente vê cristãos, irmãos nossos aí, metendo pau nas autoridades, né? Falando mal mesmo, pegando para Cristo, né? E não entendem que uma leitura básica da Bíblia vai dizer que isso aí é contra as ordenanças de Deus, sabe? Isso aí contra aquilo que Deus instituiu, sabe? Por mais que pareça errado, sabe? Se aquele cara não está fazendo a gente pecar, não nos obriga a pecar de alguma forma, né? Se ele não nos obriga a ir contra a lei de Deus, por pior que esteja, a gente não pode estar falando mal, a gente não pode estar xingando, a gente tem que orar pelo cara, né? Então, essa consciência, eu acho que é o que falta muitas vezes para nós, a consciência de que todas essas coisas foram criadas por Deus e que Deus sustém todas elas, né? Por mais que exista o pecado ali no meio de todas elas também, né? Mas Deus é que sustenta, Deus é que criou. E alguém tem mais alguma coisa para... Samuel, você falando assim, eu lembrei de duas pessoas na Bíblia que ilustram bem isso aí. Um deles é Samuel, quando ele estava sendo criado pelos filhos de Eli, porque os filhos de Eli era tudo tranqueira, mas era
os representantes de Deus, eram os sacerdotes. E ele nunca foi contra os caras, falando, eu vou destituir vocês porque vocês são tranqueira. Ele era submisso às autoridades deles. E o outro é Davi em relação a Saul, né? Que ele se submetia, apesar de Saul estar já com o espírito maligno, mas ele se submetia, um negócio interessante. Você falou aí da se colocar debaixo das autoridades. Sim, muito bom. É interessante também nesse ponto a gente ressaltar quando os servos de Deus, eles estavam a serviço das cidades pagãs, né? Como José, como Daniel, né? E um negócio que eu achei muito interessante, estava ouvindo Gênesis, e falando em como José, ele cobrava os egípcios quando ele estava vendendo cereal lá, da época de fartura, e aí ele vai e começa a vender o cereal, né? Ele começa a pegar tudo dos caras. Eu falei, caramba, nossa, mas esse José, cara, eu acho que não pegaria tudo, sabe, assim, dos caras. Fui pegando, cara, pegou terra, pegou gado, e os caras no fim ficaram sem nada, viraram escravo tudo de Faraó, sabe? Mas aí lá em Provérbios vai falar assim, que o servo fiel é honrado aquele que luta pelo bem do seu senhor, sabe? Que, independente, luta pelo bem do seu senhor. Então José estava fazendo o que é certo, sabe? Por mais aos nossos olhos assim, olhando, parece meio estranho. Mas ele estava fazendo o que era certo, ele estava lutando pelo bem do senhor dele, que no momento era o faraó, né? Ele estava servindo a Deus ao servir a faraó. Mesmo que parecesse meio estranho na minha visão hoje em dia, né? Ô, Samuca, Fala aí. é da hora mesmo esse exemplo, né, de José, porque a gente está acostumado a questão dos recursos, né? Ainda mais uma igreja que tem, pelo menos a nossa, né, que a gente consegue dizer por experiência, né, de causa mesmo, né, experiência própria, é que a nossa igreja ela tem um zelo muito grande pela administração de recursos, né? Mas algo que é importante a gente lembrar é que o cristão ele não vive só da instituição igreja, né? Ele vive do trabalho dele, ele vive da casa dele, ele vive do comércio dele. Então, se a gente pensar que em todos esses ambientes a gente precisa administrar aquilo que Deus criou, não necessariamente aquilo que Deus nos deu, né? Porque José comprava, mas não era dele, né? José, ele adquiria, ele alimentava, mas não necessariamente era ele, mas ele estava cumprindo o papel de corregente da criação, né? Corregente com Deus, né? Corregente de Deus na criação, ou seja, ele estava administrando aquilo que Deus criou. Porque para e pensa, deixa na mão do faraó, o povo ia morrer. Deixa na mão de qualquer outro administrador público que não tenha consciência do Deus vivo que governa todas as coisas. Deus ensinava o povo a arar a terra. Deus ensinava o povo a plantar. Não tinha um cara bom, não tinha um engenheiro ambiental para falar isso pro povo, né? Olha que legal, lembrando de Coríntios, né? Uma outra questão criacional também. A própria igreja, né? Mas os assuntos da igreja. Não tem ninguém inteligente dentre vós. Ele não está falando exatamente de não tem ninguém advogado. Que bom que Deus nos abençoou com advogados, né? Mas não tem ninguém aí apto por meio da palavra de Deus, né? Instruído, conduzido mediante a palavra de Deus para julgar essas questões. Vocês precisam levar elas para fora. Vocês têm o conhecimento de Deus, gente. É o que vocês precisam, né? E outro ponto também que é interessante que o Carlos comentou e você também lembrou, mas o próprio Jesus se submeteu à autoridade humana. Ele falou para Pilatos, né? Olha, você tem o poder que você tem porque Deus assim o permite. Então ele se submete à autoridade humana, reconhecendo o quê? Que quem permitiu, né, que Jesus fosse conduzido e questionado e martirizado e, né, humilhado pelas autoridades civis, né? Jesus não teve um bom tratamento, só para a gente lembrar disso, né? Quanto mais Jesus, se Jesus não teve, quanto mais nós, né? Não tem gente nem que esperar. Ah, eu vou reagir, eu vou condenar, eu vou falar mal do político tal, B, A e C, ou da instituição que seja. Eu preciso servir ao meu Deus nessas questões, né? E a gente esquece disso, porque a gente acha que Deus não é soberano ali, que Deus não tem o espaço dele ali garantido, né? Porque às vezes não tem um discurso religioso, a gente é movido por discursos religiosos, né?
Cara, isso é doentio, isso é uma religiosidade mesmo. Discursos de religiosidade. Não nem religiosos, né? Porque tem o lado bom da religião, que é cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas. E isso é religião, né? De acordo com a palavra de Deus também. Mas enfim, era só um adendo aí. Amém. Muito bom. Samuel, Pô, Ah, eu aqui sem querer. achei que você já ia passar já. Então, eu acho interessante que a gente sempre fala, pelo menos assim, eu vejo mais falando sobre os exemplos, como o Carlos citou, os exemplos de honra à liderança, como o de Davi, que tinha tudo para não só destronar Saul, como fazer Saul perder a cabeça, literalmente, quando cortou só o manto, entre várias outras coisas, mas eu acho interessante olhar os exemplos de insubmissão também, porque muitas vezes a gente está em um lugar e se considera mais apto. Eu mesmo, que sou extremamente heliocêntrico, como a gente falou em outra, eu tive muita dificuldade em entender a minha submissão e a minha dificuldade de me colocar sobre autoridades. Cara, para mim era extremamente difícil. Hoje eu já compreendo que é um processo. E aí você vai pegar em Gênesis e em Números, nós temos duas revoltas contra a liderança de Moisés. Gênesis não, tô ficando louquíssimo. Acho que é em Êxodo que Miriam e Arão, não, o nome do irmão de Moisés, se revoltam contra Moisés. E o que Cara, acontece com Miriam? Arão, né? Isso mesmo. E aí, o que acontece com Miriam? 7 dias de folga do arraial, por causa da lepra que Deus mandou para ela na mesma hora. E o outro exemplo, que é excepcional também, em Números 16, quando Corá, filho de Izar, neto de Coate, se junta mais os filhos de Rubem e vão querer tirar o sacerdócio de Moisés, falando que Moisés não era o mais apto. Eles levantam mais 250 pessoas e chamam Moisés para o combate. Não, vamos ver quem que Deus vai ouvir. Aí Moisés ora, a terra abre e engole eles. Fim da história para eles. A liderança, você vê através, por exemplo, do momento em que Isaac abençoa Jacó, mesmo que Jacó não fosse o filho que era para receber a bênção, mas a liderança ela tem o poder de abrir portas ou de fechar portas, ou de fechar a terra sobre nós, fazer com que a terra nos engula, porque a submissão ela é um padrão da lei de Deus, ela é um dos princípios de vida e vida em abundância, seja para o bem ou seja para o mal. E aí, igual comentou, casamento, outro princípio, eu posso dizer que minha vida foi transformada plenamente após o casamento. Minha esposa é uma bênção e o povo fala que casar, se fosse bom, a gente casava muito, casava todo dia. E se eu tivesse condição, eu fazia uma festa pelo menos por ano, com a mesma mulher. Então, cara, eu sou apaixonado, eu sou, cara, extremamente abençoado no meu relacionamento, sabe? Então, eu acho que a Bíblia, ela, ao longo da palavra, ao longo do Antigo Testamento, você vai vendo estabelecendo padrões. Por exemplo, você lê em Josué, no primeiro capítulo, ele vai falar 3 vezes, ser forte e corajoso. E aí, quando você vê no dia que roubam a arca, é através também desse padrão. Você vê que o que os moabitas falam. Moço, os caras estão lá com a arca, estão fazendo festa, quer saber? Vamos ser forte e corajoso e vamos destruir eles. E vai lá e mata todo mundo e ainda rouba a arca. Então, existem padrões que são leis, princípios divinos, para que a gente tenha uma vida completa em todos os âmbitos, em todos os aspectos da nossa vida. Mas eu acho que muito vai da iluminação do Espírito Santo, vai de ter realmente esse orar antes e se deixar ser levado, deixar que os olhos se abram para ver. Porque tem gente que lê e não enxerga. Continue submisso. Não sei se vocês já ouviram gente que está muito tempo na igreja dizer que a mulher ah, não, minha esposa é pedra de tropeço para mim. Eu sou um cara novo na fé, eu já ouvi um cara falar isso, querendo separar da mulher, dizer que a mulher era pedra de tropeço, e a mulher dizendo que o marido, não, meu marido é laço de Satanás, é a armadilha do passarinheiro. Agora, depois que casou e tá brigando, né? Mas, porque nem todo mundo lê
e se deixa ser transformado pelo Espírito Santo. E eu acho que essa é a grande chave mesmo, assim, a chave que abre as chaves é o Espírito. Fala aí, cara. Pegando o gancho disso que o Hélio falou, sobre a submissão, é um dos pontos para se iniciar uma exaltação. A pessoa só vai ser exaltada por Deus se ela se submeter. Ao longo da minha carreira cristã, eu vi muitas pessoas saírem de igreja, mudar de igreja, e falar assim, não, eu vou sair porque esse pastor e tal, não se submeter às autoridades eclesiásticas. E eu sempre digo para as pessoas assim, não faça isso, porque você pode reclamar das autoridades eclesiásticas somente para Deus, e é você e Deus. No mais, se submeta sempre, porque Deus não se agrada de rebelião de jeito nenhum mesmo, é um negócio tremendo isso. É verdade. Submissão, princípio da lei de Deus. Desde o começo, né? Desde o do Éden, a regra de fé e de prática era a submissão, né? Deus falou uma coisa, você tem que se submeter a ela e segui-la, né? Mas a gente está sempre buscando o segundo caminho, né? Sempre buscando fazer a nossa própria vontade. Mas é interessante, tá falando dessa questão da submissão mesmo, né? E enquanto o Ed estava falando ali do Êxodo, eu comecei a lembrar do tabernáculo, cara. Do tabernáculo, das leis cerimoniais, sabe? Cara, se aquilo não é lei da criação, sabe? Para viver em sociedade, se aquilo não é lei da criação para viver em sociedade, eu não sei o que que é. Se Levítico não é lei da criação para viver em sociedade, irmão, eu não sei o que que é, sabe? E aí as pessoas não entendem que para nós também existem essas regras, mas que não sejam as mesmas, né? A gente não vai seguir aquilo à risca, que se o cara roubar, a gente não vai matar o cara, né? Mas existe um princípio, né? E que é tirado dali também, né? Porque aquilo ali também é a palavra de Deus. Então a gente tem que ter essa consciência de que existe sim um fundamento que está do início ao fim, guiando toda a história, inclusive nesses pormenores, né? Inclusive na nossa vida cotidiana, inclusive nos nossos tratos pessoais, né? Fala aí, Carlos. Eu acho que o Carlos já estava com a mão levantada antes, ele só não abaixou. Foi quando ele falou. Beleza. Agora, só falando assim, que às vezes o óbvio ele não é tão óbvio. É quando a gente fala, cai a ficha, né? Desde o princípio, Deus sempre deixou bem específico aquilo que ele esperava de nós. E a palavra fala de forma bem específica. Então, quando você vê Levítico, quando você vê todas as leis civis, as regras, aquilo é, de fato, ser guiado pelo Espírito Santo, só que de forma escrita, porque Deus deu toda a forma de viver. Só que nós queremos espiritualizar tanto que aquilo que está escrito por Deus não serve. Não, Deus tem que falar no meu ouvido. Ele tem que vir hoje me visitar aqui. Vem me visitar hoje aqui. E eu quero saber para mim como é que o senhor quer lidar. Ah, está escrito. Não, o que está escrito é para todo mundo. Eu sou especial. Tem que ser comigo particular, Deus. Marca um horário para a gente conversar após o trabalho, por favor. Cara, mas está tudo lá. Por mais que não seja a regra específica, por exemplo, de quando vai fazer necessidade tem que sair do acampamento. A gente não vive mais nessa época. Mas os princípios estão todos ali e dá para ser extraído os princípios de vida. Acho que alguém ia falar? Não. Não, que eu tava pensando aqui enquanto ele tava falando, porque a gente tem essa dificuldade, né, da temporalidade das escrituras, né? Ah, foi escrito lá pro pessoal saindo do deserto, ou saindo do Egito, indo pro deserto. Ah, o êxodo é para aquele povo. Aí tem gente que não, o êxodo ainda é para os dias de hoje, não vão comer carne de porco e vão guardar o sábado, sabe? Aí
me deixa assim muito encucado, porque a gente diz algo que é muito importante sobre as escrituras. O Hélio comentou o termo que eu acho muito legal, que é a espiritualidade, né? A gente dá uma espiritualizada, assim, espiritualizado nada, a gente, né, humaniza a coisa. Eu fico pensando assim, a gente fala assim, as escrituras elas são novas, elas se renovam, elas dizem coisas novas a todo instante, né? Elas nos edificam de diversas maneiras, por isso que a palavra de Deus ela prevalece, a história sempre atual, sempre... Poxa, se é para ser assim, o que ela tem que fazer conosco é nos amoldar a ela, não o contrário, né? Eu fico pensando, poxa, beleza, a mensagem é do tempo dos caras, tá ok, amém. Mas o que ela quer dizer para mim hoje? Né? A gente esquece, poxa, a gente esquece, olha que legal, o Jesus falou assim, olha, vocês fazem até o que não precisa, né? Vocês dão os 10% até da hortelã, mas vocês esquecem dos princípios básicos da lei. A gente tá falando sobre lei, né, o Samuca, na devocional da igreja. Cara, quando eu leio assim, a lei é santa, a lei é boa, a lei revela o caráter de Deus. Por que a gente tem tanto problema com a lei, cara? Se a lei expressa a vontade do nosso Deus, a lei é o aio, né? É o que nos direciona, é o que revela Cristo. Aí a gente chega e fala, não, a lei é mata, a palavra é mata, não estuda não, porque é um problema. Ou se você estudar, seja literal, guarde o sábado, não coma carne de porco, faça como foi feito em Levítico, apedreja mesmo. Acho que é por isso que a gente fala mal, né? Porque a gente não pode apedrejar, porque seria escândalo demais. Então a gente fala mal, a gente, né, atira pedras com palavras. Enfim, eu fico pensando nesse problema que a gente vive mesmo. A gente ou literaliza o negócio, ou espiritualiza de maneira que não tem nada a ver, né? Que exagera demais. Enfim, era isso. Fala aí, Carlos. Pegando um gancho no Pedro, é interessante porque, mas o que acontecia de humanizar ou espiritualizar, como Pedro falou aí, a lei, é justamente o que Paulo fala lá. Paulo fala assim, a lei estava enferma na carne, ou seja, a lei estava enferma na sua carnalidade, ou não na carnalidade da lei, na carnalidade de quem regia a lei. A lei está enferma, porque por causa desses caras, por colocando tanta coisa. Aí Jesus vem e fala para os fariseus assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Desse fardo que vocês estão carregando aí, que tá demais. Não é a tua pensa que é libertar do pecado, né? Mas se for ver ali, ele fala, não, nós temos a lei, temos isso. Aí Jesus fala, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. É um negócio interessante, porque a lei estava enferma, né? E acontece hoje nas nossas igrejas, começa a colocar coisa, de repente tá aquele negócio pesado, não é um suave nem leve, né? Negócio pesado. Ô Samuca, o devocional de amanhã é sobre o que o Carlos falou, né? É sobre os enfardos, os cargos desnecessários, né? Que Paulo trata lá em Gálatas. O Samuca até escreveu um texto da devocional hoje, que ele vai falar exatamente o contraste de uma vida vivida pelo verdadeiro evangelho e de uma vida vivida mediante a esse fardo, que é mesmo um fardo legalista, e o que Cristo diz é totalmente o contrário, né? O fardo dele é leve, o jugo é suave, mas ainda assim, se me amardes, cumprirdes os meus mandamentos. Se me amardes, cumprirdes os meus mandamentos. Então, o fato de nós termos relacionamento com Deus e sermos, como o Hélio como colocou lá atrás, submissos a Ele, logo a todas as coisas que Ele estabeleceu como norma, como lei, gente, não tem problema nenhum. A lei não está enferma, como disse o Carlos. Nós estamos doentes. Nós precisamos da lei também. Né? Por isso que Cristo nos conduz a ela, cumprindo primeiramente aquilo que nós não éramos capazes de fazer. Né? Isso aí. Cara, falando disso aí, eu lembrei do texto de 2 Coríntios, que fala que é a letra má, né? E como ele vai usar esse texto exatamente para falar sobre como a glória da gente ter essa revelação no Espírito é muito melhor do que a revelação nas tábuas de pedra, sabe? De como o fato de Moisés ter visto a glória de Deus não é nada comparado ao que a gente tem,
sabe? A gente se direciona diretamente a Deus, não precisa de nenhum intermediário, a não ser Cristo, que já é o próprio Deus, sacou? Então a gente está sempre ali no Santo dos Santos, sabe? A gente não tem nenhum mediador, a gente não tem que esperar o sacerdote lá. O sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito já morreu pela gente e a gente está aqui querendo levar os fardos ainda, sabe? Ainda está querendo se deixar cortar a cabeça do cabritinho lá para espiar o pecado, sabe? Se não for para mais. Porque a gente quer sempre ter uma parte, a gente não aceita não ter parte, sabe? A gente não aceita que, como o Pedro comentou aqui da devocional, que o evangelho é por fé do começo ao fim, sabe? O evangelho é graça do começo ao fim. E a gente não aceita isso, a gente quer ter uma participação. Se a gente não tiver participação, não compra, sabe? Então, eu acho que é esse o grande problema desse legalismo. A gente quer sempre ter uma participação. Fala aí, Hélio. Primeiro, eu achei interessante mais o que o Carlos falou. A lei estava enferma na sua carnalidade. E qual é a carnalidade de uma lei espiritual, de uma lei dada por Deus? Quem rege a lei. Então, isso aí para mim já foi um gancho aqui. Mais uma coisa que eu acho interessante também é que, cara, quem diz que a lei é pesada, certamente não conheceu o que Cristo fala no sermão. Porque antes eu não podia cometer o adultério, eu não poderia cometê-lo na prática. Agora eu não posso nem sequer olhar com pensamentos impuros. Então o que eu achava pesado e difícil acabou de multiplicar por 10. Mas a diferença é que agora, como o Samuel falou, antes eu tinha revelação em tábuas de pedra, agora o Espírito Santo me revela e, através da ação dele, tem essa transformação nas nossas vidas. Então, se antes a gente não podia roubar, a gente agora não precisa nem cobiçar o que é do próximo, porque, cara, o Espírito Santo ele nos molda nesse caminho e nos leva a um lugar onde a lei, boa, perfeita e agradável, escrita no meu coração, ela não precisa da tábua externa. Porque se você for ver desde o princípio, ele mal entrega as tábuas, quebra elas e escreve de novo. E já fala que o objetivo de Deus não era escrever em tábuas de pedra, mas escrever nos nossos corações a lei dele. E a palavra vem falando que isso seria feito. Eu fui lendo, você vai pegar ali, eu não sei se em Êxodo, Deuteronômio mesmo é um livro espetacular, mas que vai falar constantemente que a lei de Deus não é para tábuas, mas para corações. É para nós, para nós vivermos e amá-la, e a partir de amar isso, amar a lei de Deus e amar a Cristo, nós temos essa transformação e revelação no Espírito. Então, quando nós vemos muita dificuldade no cumprimento da lei, quando nós colocamos muito peso nesse seguir a lei de Deus, às vezes é porque realmente falta, como foi falado também, leitura, vivência com Deus, falta oração, falta-se uma dedicação e realmente o amar a Deus sobre todas as coisas. E isso só se dá através de buscar vivê-lo todos os dias, do cotidiano com Ele. Porque quanto mais a gente vive, menos é pesado, porque mais se entende que o fardo é leve, o jugo é suave. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não sai fora disso. Eu gosto da última colocação do Hélio, a boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus, porque é um texto que inicia se falando o quê? Oferecer os vossos corpos como culto racional a Deus, como sacrifício, sabe? Culto racional. Caraca, ele tá falando de lei, cara. Ele tá falando, olha, tudo aquilo que foi feito lá atrás, agora é na vida, na carne de vocês, né? Vocês agora são, de certa maneira, o tabernáculo de Deus, porque o tabernáculo de Deus habita onde? Na sua igreja. Então, eu fico chocado com isso aí, mas algo que eu fico pensando também é que, assim, o Samuca comentou uma coisa muito legal. A gente, às vezes, vai pro culto e, poxa, culto precisa de um negócio ali, cara, um fundo preto, um povo mais, né, umas cadeiras mais confortáveis, porque o povo vai cair, porque vai ser forte a palavra,
E por aí vai, sabe? A gente vai acrescentando coisas no culto. Eu falei de maneira estética aqui, mas a gente sabe o que acontece, né? O pastor tem que gritar, os irmãozinhos têm que fazer o solo da guitarra ferrenho ali para dar aquela cutucada mesmo na alma, aquilo que só o espírito faz. O cara acredita que a guitarra dele consegue. Enfim, tô querendo dizer assim, que a gente precisa de tanto maravilha. Perdão, Samuca? Tecladinho em dó menor no fundo da pregação. Exato, a gente precisa daquele momento, né, de climatização, senão não rola, senão, poxa, a mensagem ela não vai aplicar, né, o que eu preciso para minha vida, né, não vou sentir a palavra, né, enfim, eu tava pensando aqui, tem eu me esqueci agora, gente, mas tem um provérbio, um salmo, que diz assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Falta temor no culto a Deus. Falta temor na vida corandel. Falta temor, porque eu ouvi isso agora no culto de domingo, que eu participei lá em Taubaté, o pastor falando o seguinte: todo momento do culto é momento de louvor e adoração a Deus. Ou seja, todo momento do culto nós fazemos em temor. O problema é que a gente acha que a gente tem que tirar o sapato para ser real, para esse temor nos tomar. A gente tem que suar a camisa na hora da pregação para de fato revelar que existia um temor ali, porque olha como o pregador saiu suado, né? Meu Deus, foi forte ali. Não, cara, temor sabe, é submissão, é humildade, é reverência, é quebrantamento, é o agir do Espírito sobre as nossas vidas, de maneira que eu me arrependo de pecados, eu exalto a Deus por quem Ele é, pela sua santidade. Temor ao Senhor, intimidade com o Senhor são para aquele que os teme. O nosso culto, eu falo meu, gente, tá? Mas os nossos cultos carecem de temor a Deus, porque a gente está diante dele, a gente está na presença dele. O próprio Cristo se faz presente. Santa Ceia, cara, fiz Santa Ceia, celebrei Santa Ceia ontem. Meu Deus do céu, o que é isso? O que eu tô fazendo ali? Eu tô achando que, cara, eu me comporto igual Pedro na Santa Ceia. É terrível. Não, Senhor, lava o corpo inteiro. Ou me diz quem é que a gente mata. Cara, que podre que eu sou, sabe? Que cara ridículo que tá ali tentando mostrar alguma coisa que não tem. O que eu sustento? Nada, cara. Quem me sustenta? O corpo e o sangue de Cristo oferecido ali, sabe? Aquele momento é crucial. Aquele momento devia nos encher de quebrantamento, de reverência, mas enche. Será que a gente tem percebido a riqueza desses detalhes? Sabe? E é coisa que acontece há 2000 anos. É coisa que, ó, já tá aí faz um bom tempo. E a gente acha que, poxa, não é tudo aquilo, precisa de um fundo musical, né? Ô Pedro, você falando isso aí, né? Eu quase falei Cantas Nebe aqui. Se não tiver Cantas Nebe, não tem nada, você não sente nada, né? Mas eu tô brincando. É que você falou do Romanos 12, 1 e 2 ali. Aquilo ali é a coisa mais linda do mundo que Paulo fala. Você vê, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei, qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É só, ele vem aqui falando de sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? É você renunciar, porque sacrifício implicava em morte, mas ali é um sacrifício sem morte, é um sacrifício vivo. E o que é isso? É algo inteligente para cultuar a Deus. Eu faço um sacrifício vivo, que é o meu culto racional, ou seja, um culto inteligente. Eu faço porque eu quero. Porque eu quero. Para agradar quem? Para agradar a Deus. Aí ele vem falar sobre a transformação da metanoia, que o pastor usa sempre lá, né? Da vossa mente, metanoia, né? Mas a transformação, a metamorfose, ele usa exatamente a transformação da borboleta, que é uma transformação de dentro para fora. Porque ele usa um sistema que o psicólogo usa, né? Que você recebe informações pelo olho, pelo ouvido, pela boca, as informações entram e geram pensamento gera sentimento gera comportamento. Se você filtrar o que entra e entrar as coisas de Deus, vai gerar pensamentos bons e comportamentos bons. É um negócio lindo que Paulo fala ali, é maravilhoso. Peguei um gancho no assunto de Pedro aí. Já falei Cantas Neve, a hora que você começou, hein, Pedro?
Fala aí, Ed. Só falando que é algo que eu tinha esquecido, sobre o que você falou, Samuel, questão do sacrifício do bezerro, e o Carlos falou, eu lembrei também, que eu acredito que é mais fácil sacrificar um bezerro do que um arrependimento sincero. Por isso que muita gente tem vontade de voltar. Ah, bora voltar, moço. Vamos matar sacrificar uma pombinha. Pomba é o que mais tem mesmo em Goiânia. Nós sacrificar aqui, não sei se iria de jeito aqui. 3 pombos a cada 10 centímetros, assim, 3 juntos, 2 voando e um cagando no você. Então, sacrificar o pombinho é mais fácil do que arrepender. É mais fácil do que chegar com um coração contrito e ser um sacrifício vivo. Deixar para trás aquilo que muitas vezes você quer fazer, que é desejo da carne, para fazer os desejos do Espírito, para fazer aquilo que Deus sonha para nós, aquilo que é princípio, que é o que nós estamos falando. Desde o princípio, nós estamos falando da lei de Deus como princípio para uma vida boa, perfeita e agradável, segundo a vontade dele, que sabe tudo o que já foi, o que é e o que será. Só que nós criamos, quando nós falamos muito contra o legalismo, nós criamos um outro legalismo que é que agora você não pode condenar, você não pode julgar, porque tudo isso é religião. Então a religião atual, a religiosidade atual é de um amor que aceita tudo e corrige nada, como que destoa da Bíblia para um outro lado. Eu vejo que algumas igrejas vêm de uma ferida muito rígida e vão para uma ferida muito leviana, muito leve. E aí, por não ter esse desejo, ou talvez essa força, ou essa revelação, iluminação do sacrifício vivo, como o Carlos falou, a gente prefere criar um novo sacrifício, que agora não sou eu que me sacrifico, mas eu te sacrifico para você me aceitar e dizer que eu sou salvo, independente de todos os meus comportamentos. Não sou eu mais, não sou eu que deixo de comer carne para que você não tropece, mas você que tem que deixar de tropeçar para eu continuar comendo. É isso. Muito bem. Muita informação, tô digerindo aqui, gente. Vamos continuar aqui. Mais para frente, ele vai falar aqui que. Deixa eu confirmar aqui. Todas as instituições antigas e modernas estão baseadas na realidade da ordem mundial de Deus. Ele vai falar que todas as escolas e negócios têm certas características constantes que a distinguem de outras instituições. A constância dessas características distintas deve referir-se à natureza da realidade dada por Deus. Né? Então, voltando para aquilo que a gente estava falando lá no começo, sobre como os aspectos da nossa vida, né? A gente citou lá sociologia, estética e tal, e agora ele coloca aqui negócios, escola. Como que a gente sabe qual é a lei de Deus para todas essas coisas? São essas características constantes que vão distinguir o que é uma escola do que é um negócio, o que é uma igreja do que é uma casa de shows, o que é uma aula de sociologia do que é uma aula de português, sabe? Essas características que vão diferenciar uma coisa da outra, que vão denotar a diferença de uma coisa para outra. E aí o que acontece? A gente percebe que as características que representam a lei de Deus são aquelas que distinguem. Mas, na nossa sociedade, o que acontece cada dia mais? As diferenças vão se diluindo, né? Então, as diferenças vão sumindo. As diferenças, a aula de filosofia já tem um pouco de sociologia junto, sacou? A escola, que era para ser, para criar pessoas com cultura elevada, agora a escola é para ideologizar as crianças, né? E tudo isso vai se corrompendo, porque as coisas vão se mesclando, sabe? Um âmbito vai entrando dentro de outro, como o Schaeffer coloca lá, né? O Schaeffer coloca mesmo, fala das esferas, né? Acho que é do Schaeffer. Não, o Kuiper, as esferas das... E então uma esfera vai sobressaindo sobre a outra, vai uma interpelando a outra, sabe? Vão se misturando. E aí quando
essas esferas vão se misturando, a gente já não sabe mais o que é uma escola, a gente não sabe mais o que é um negócio, a gente não sabe mais o que é uma igreja, né? E a gente fica confuso, né, nesse mar de coisas, de ideias, de visões, a gente já não sabe o que é o que, né? Vocês já viram aquele canal Teologueiros? Não? Eu também, eu já tinha visto algum lugar assim, mas nunca tinha parado para assistir um vídeo deles. Mas outro dia apareceu lá no meu feed, um vídeo deles no YouTube, e eu achei interessante o que ele estava falando. Ele estava falando de uma seita carioca, chamava Geração de Jesus. Já ouviram falar disso? Geração de Jesus. Cara, é um cara, né? E o vídeo começa assim, com o cara xingando, mas xingando, palavrão atrás de palavrão, em cima do púlpito, sabe? E xingando, vocês não vão me pegar, que não sei o que, palavrão, e dá-lhe palavrão. E o que me assustava disso não era o cara com toda essa energia em cima de um púlpito, apesar de isso ser grotesco já por si só, mas o que me dava um certo nojo e como, sabe, de olhar aquilo, era no fundo ouvir as pessoas, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E aí ele começou a falar sobre esse cara. E, assim, as ideias do cara totalmente confusas. É uma seita mesmo, sabe? O cara já não crê mais em Cristo. Tem a nação do cara que ele pede para Deus massacrar os judeus porque os judeus mataram Jesus, sabe? Nesse nível. Então, assim, baixo o negócio, sabe? Mas existem pessoas que estão seguindo esse cara, sabe? E aí, o ponto que o rapaz do Teologueiros coloca, eu acho muito interessante porque ele fala, eu gravei esse vídeo para que quando alguém mandar, porque estavam mandando muito desse vídeo para mim, e para quando alguém mandar para você no WhatsApp, falando, oh, olha esse pastor, olha essa igreja, você fala, não, isso não é um pastor. Não, isso não é uma igreja. Então, esse ponto do que diferencia o que é um pastor, o que é uma igreja, o que é uma escola, o que é um negócio, sabe? Essas pequenas diferenciações é que vão denotar para a gente o que é uma igreja verdadeira, o que é um pastor verdadeiro, né? Que às vezes não são tão pequenos assim, né? Que às vezes não são tão pequenos assim, como esse cara. Esse cara é extremo, né? Fica claro que não é, que a diferenciação ali fica claro. Mas muitas vezes a sutileza vai ser pequena. E como que a gente reconhece isso se não através da escritura? Se não através daquilo que já está predeterminado desde que o mundo é mundo, sabe? Então, assim, saber reconhecer os valores que as coisas têm, essas características essenciais dela, é primordial para a gente reconhecer quando elas estão sendo deturpadas, quando uma esfera está invadindo a outra, sabe? E para falar disso também, eu quero trazer aqui um livro do C.S. Lewis, Abolição do Homem, não sei se alguém já leu. E é um livro que é bem diferente dos outros livros do Lewis, por ele não falar de aspectos religiosos, ele fala de literatura e de educação. E nesse livro ele vai falar que tem um livro verde, que é um livro que ele não quer dar um nome, e tem dois autores. Esses autores, ao falar sobre um poema que retrata um rapaz numa cachoeira, ele fala que a cachoeira é sublime. E aí esses autores vão falar nesse livro que, na realidade, não é que o cara teve um sentimento, não é que a cachoeira é sublime, quando ele falou no poema que a cachoeira é sublime. Não é que ele acha a cachoeira sublime, mas é que dentro dele ele tem sentimentos sublimes ao ver a cachoeira. Aí parece simples, mas C.S. Lewis vê aí uma ponta de algo que atinge a gente hoje, que é o relativismo. Nesse pequeno trecho, C.S. Lewis escreve um livro inteiro para falar sobre isso, para falar como isso ia deturpar a educação. Por quê? Porque se eu não posso olhar para algo belo e falar que aquilo é sublime por ser sublime, ou seja, não é porque eu estou olhando. Então quer dizer que se não tiver ninguém olhando, a cachoeira não é sublime? Entende? Porque está tudo dentro do homem.
Então, isso pode ser sublime para mim, mas para você não. Entende? Então, não existe beleza natural, não existe grandiosidade natural. É tudo aquilo que a gente julga. Então, percebe que se as características fundamentais de algo estão sendo corrompidas, por menores que sejam, por mais fracas que sejam essas alterações, elas estão indo contra a lei de Deus. E aí a gente vai lá para Salmos e um abismo puxa outro abismo, né? Por menorzinho que seja a diferenciação, com o tempo ela vai ficando cada vez pior e cada vez pior, até, como a gente já viu, chegar nesse ponto, né? C.S. Lewis viveu um trechinho de um livro infantil para ensinar na escola e ele consegue enxergar lá na frente como isso é criar, nas palavras dele, homens sem peito, homens que não têm coragem, porque eles não conseguem confiar. Porque tudo que eles veem é julgado pelas suas próprias ideias. Ou seja, não existe nada bom, não existe nada belo. Eu considero bom, eu considero belo. Eu é que dou valor para as coisas não têm valor em si. Então essa sutileza, é bom a gente estar muito esperto nessa sutileza, e é complicado de ver. A gente precisa estar atento, sempre à luz das escrituras, para enxergar essas características que são fundamentais para as várias áreas da vida. Falei, Pedro? Eu lembrei agora, quando a gente estava lendo o Carta de um Diabo, e a gente entrou numa discussão sobre alimentos. Lembra disso aí? Que a gente falou, cara, será que alguém já parou para... Você até perguntou, será que alguém já parou para escrever sobre a questão da alimentação? A gente estava falando dos gostos, né? E aí acho que até a Raquel tinha comentado alguma coisa sobre do que cada um indivíduo, né, entende sobre todas as coisas. Tipo, o menino lá não come cebola, logo a cebola é ruim. Então, eu faço disso uma lei, né? O meu gosto, o meu sentimento acerca das coisas é lei. E isso não é um engano total, né? Isso é um erro tremendo, porque a gente pode sim ter percepções, não tem problema, mas não muda o fato das coisas terem qualidade, terem beleza, terem características próprias. A gente comentou também sobre os animais, né? As peculiaridades dos animais. Tem animal lá que é tipo um dos animais mais perigosos da mata, assim, da fauna. É uma ranzinha minúscula de tudo, com uma tinta lá, uma cor laranja ou verde, sei lá. E aquela tinta ali, aquela cor ali é um veneno que sabe, mata um ser humano. E por aí vai. O que a gente não pode considerar foi o que o Samuel falou, de fato, que cada coisa carrega uma realidade, gente, carrega uma característica, carrega uma essência. Agora, o que a gente discutia muito, acho que foi, não lembro agora qual foi o livro que a gente... Acho que foi o do Piper, né, da finalidade das coisas em si, né? As coisas em si, poxa, elas, elas não têm um fim em si mesmas, né? É isso que a gente dizia, e é o que a gente tenta lembrar sempre. Porque elas têm a sua lei estabelecida, ou seja, a lei de Deus, aquilo que Deus determinou que elas são. E se tudo que Deus criou, ele viu que era bom, quem somos nós para dizer que não é? Agora, o uso das coisas, o uso dos recursos, sabe? É o que nós fazemos, não o que nós ditamos que elas são. Eu tenho pensado muito sobre a questão da profissão, né? Da vocação. O que me define é a profissão que eu tenho ou o trabalho que eu realizo? Às vezes parece meio contraditório, né? Mas assim, a minha profissão é aquilo que está fichado na minha carteira, cara. A minha formação, né? A gente tem uma irmã aqui que ela é dentista. A gente tem uma que também está se formando, agora está se formando em pedagogia, né, Brenda? Senão não me deixa errar. Letras. É letras, se não me engano. Enfim, cada irmão que carrega uma profissão, uma formação. Mas, de fato, é esse nome que me define? Ou o que me define é aquilo que eu realizo de fato? Porque a qualidade do meu trabalho não está no quão bom ou quão grande é o meu currículo,
Mas, de fato, se meu trabalho é um trabalho de qualidade, se aquilo que eu faço expressa aquilo que eu represento. Então, às vezes, a gente esquece disso quando a gente olha para a criação e para as estruturas da sociedade. Pô, a política é ruim porque tem um monte de gente fazendo cagada? Sabe? A filosofia é ruim porque tem um monte de gente fazendo, pervertendo a mente da sociedade? O sexo é um problema porque tem inúmeras pessoas aí de ambos os sexos que não têm controle sobre si. O casamento tá caindo em descrédito, logo o casamento ele é ruim. Poxa, acabou de falar que o casamento é bom. O casamento é uma lei estabelecida por Deus. Então a gente precisa olhar para todas as coisas e ver como este homem olha. Poxa, a cachoeira é sublime. Poxa, você pode dar outro nome. Beleza, a cachoeira é bela, a cachoeira é fantástica, ela é grandiosa, enfim. Não deixa de ser algo que Deus colocou nela, porque a natureza expressa o quê? Como diz Romanos 1, né? Os atributos visíveis e invisíveis de Deus. Ela não nos converte, não é a finalidade dela. Né? Ela não nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é como o Hélio sempre nos faz a questão aqui, e bem de nos lembrar, é o Espírito Santo. Então todas as coisas têm uma finalidade, a gente não pode confundir, né? E a gente também não pode relativizar aquilo que é inerente às coisas. Né? Deus criou dessa maneira, a gente não pode mudar. Elas são o que elas são para a glória de Deus. Amém. Fala aí. Algum de vocês já bebeu cerveja? Amém, ninguém Já, bebeu. eu bebi. Já? Sim. O Carlos também falou que já levantou a mãozinha. Tá. Cerveja é um dos maiores exemplos que o nosso gosto não julga para quase nada. Porque cerveja, a primeira vez que você bebe, é ruim e fede. A segunda vez que você bebe, ela só é ruim. A terceira vez, ela é boa. E aí você aprende a beber. Em contrapartida, eu lembro quando eu fui. Tanto é que quem gosta de cerveja gosta dela gelada porque você não sente gosto da cerveja. Você pode beber qualquer marca que gelada é a mesma coisa. E eu lembro quando eu comecei a aprender a ouvir música clássica, uma música mais light, que faz a sua mente pensar mais, eu colocava aquilo e podia contar. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Era caixão e vela preta. Queria dizer, tô sem sono. Moço, pode pôr a música que vai dar. Por quê? Porque tudo que é bom e tudo que é ruim, tudo que a gente gosta, na verdade, a gente aprende. A maioria das pessoas que oram, muito elas não começaram gostando de orar, elas se exercitaram na oração. Leitura é exercício, músicas boas é um exercício. Tudo aquilo que são bons hábitos é muito mais disciplina do que hábito. Você só faz por naturalidade. Ou aquilo que é inerente, basicão mesmo, tipo escovar os dentes, você faz sem nem ver, tomar banho, você faz sem nem ver. Ou você faz com naturalidade aquilo que é ruim. Aí você consegue fazer também de forma natural. Coisas boas, todas são exercícios. Então, se a gente começar a tirar por base aquilo que é bom, aquilo que é ruim, pelo nosso gosto, só vai ser bom aquilo que não presta. E é isso que a gente vê hoje. Quando você pega essa desformação, uma deformação, na verdade, né, daquilo que é princípio de família, sexo, casamento, trabalho, honestidade, Deus, tudo aquilo que sofre por essa deformação é porque o homem quer colocar do jeito que ele gosta e não do jeito que foi criado para ser. E do jeito que a gente gosta, que é o jeito que a gente funciona muito por preguiça. A gente funciona muito pelo caminho mais fácil, mais simples, mais prático. E o de Deus nem sempre é esse caminho. Então, é muito uma questão de, cara, o que nós gostamos, ele tem que ser praticado, exercitado até se tornar natural. Aquilo que a gente não gosta é naturalmente natural. Pega muito mais fácil.
Quer falar, Carlos? Não, Samuel, tá tranquilo, é isso mesmo. Eu tava pensando aqui sobre. Você sabe que se a gente pensar assim em fazer as coisas como gostamos, ou tendências e tudo mais, a gente tem que tomar sobre a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, mas existe muito de João Ferreira nas nossas traduções. É, existe muito entendimento que ele colocou ali, que às vezes, se você puxar pelo original, não é bem aquilo, mas acaba ficando. Até nisso aí tem que ter um cuidado danado. Eu vou dar um exemplo para você. Quando ele fala lá que o Espírito está sujeito aos profetas, uma passagem que ele fala lá, ele traduz desse jeito. É Paulo que está falando, quando Paulo está ensinando sobre, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, está ensinando sobre os dons, ele fala, porque o Espírito está sujeito ao profeta, né? E eu tinha muita dificuldade de ficar pensando, meu Deus, mas como que o Espírito de Deus está sujeito ao profeta? Não é possível isso. E muita gente tem essas dificuldades, fica falando, mas como que está sujeito ao homem, ao Espírito de Deus e tal, né? E na verdade, não é isso que ele fala assim, que é por causa da palavra pneumatos, né? Que foi usada para traduzir, que é o pneumatos do grego que foi passado para espírito no português, está em vários lugares. E quando fala de revelação, de sopro, de inspiração, tudo é pneumatos, é a mesma palavra. Então, quando ele está falando assim que a inspiração de Deus no profeta está sujeita ao profeta. Só que em vez dele traduzir por inspiração, ele colocou espírito, letra maiúscula, daí ele colocou. Aí tu fala é o Espírito de Deus, porque está com letra maiúscula. A inspiração de Deus, lá ainda no grego é pneumatikos theos, né? A inspiração de Deus no profeta. Porque o profeta recebe a revelação, dali para frente, sujeito a ele, como ele vai trazer isso. É, nesse sentido. Então, até nisso tem muita coisa assim que depende da pessoa que está recebendo mesmo. Ah, eu gosto desse jeito, eu gosto daquilo. É aquilo que o Hélio falou mesmo. Isso aí. O Ed colocou aqui, se só as crianças que gostarem começarem a escovar os dentes, a Laís vai ficar rica rapidão. Isso aí. Eu achei interessante que o Hélio trouxe aqui da continuidade, da insistência por fazer algo. E isso é verdade com as coisas boas. Acho que com as coisas ruins a gente não precisa insistir muito, não, sabe? O Chesterton, ele fala, não lembro da frase exatamente, vou lembrar mais da explicação que eu vi o rapaz fazendo, que é que a maldade, a gente sempre pode evoluir na maldade. Ninguém fica parado no nível de maldade. A gente está sempre evoluindo no nível de maldade. Mas no nível de bondade, às vezes a gente consegue ficar parado no mesmo lugar. Aí o rapaz falou assim, para explicar isso, que a bondade é como se você tivesse parado numa escada, uma escada normal. Você consegue ficar parado ali um tempo, você vai ficar parado no mesmo degrau, sem ir para frente nem para trás. Você consegue ficar parado ali. Agora a maldade não, a maldade é igual uma escada rolante. Você pode ficar parado, mas você vai indo sozinho. Ela vai te levando, a maldade vai te levando, né? Então é aquela mesma ideia, né? O abismo que puxa o abismo. Sempre a nossa propensão para o pecado vai sempre nos chamar para o que há de mais terrível, né, na nossa natureza. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E para as coisas boas, como o El bem frisou aqui, a gente tem que focar mesmo, senão a gente não sai do lugar. A gente não consegue. Mas continuando aqui, cada campo da vida humana traz um conjunto de pressupostos que os definem. Ignorá-los é ir contra a lei da criação. Tudo está sujeito às leis de Deus. Tudo é criacional. Ele vai falar aqui também sobre a pedagogia, vai falar sobre a cultura, sobre a arte moderna, né? E aí ele vai citar a arte moderna aqui com a recusa de reconhecer qualquer norma estética, né? Que começa lá depois da Segunda Guerra, né? Com dadaísmo. Quem já ouviu Marcos Almeida aí já ouviu falar do dadaísmo, né? Que é essa ideia de que a arte... De Berlim ainda, hein? Exato. Alemanha. E essa ideia de que a arte não existe beleza,
na arte. A arte é o que eu quiser que seja arte, é arte, entendeu? E por aí vai. Então, sempre, se a gente for prestar atenção, cara, a lei de Deus corrompida é sempre isso. É o homem querendo se interpor aquilo que já está colocado. É o homem querendo falar, não, se eu quiser que se vai ser assim, vai ser assim. Entendeu? Ninguém me diz como que tem que ser uma família. Ninguém me diz como que tem que ser uma arte. Ninguém me diz como que tem que ser a psicologia. Ninguém me diz e por aí vai, né? Cada um para aquilo que lhe apraz. Mas por fim, ele vai citar muitas coisas aqui. Vai citar na realidade, esse trecho, ele vai basicamente repetir a mesma coisa insistentemente, né? Ele não tem muita evolução nesse terceiro ponto aqui. Ele vai simplesmente repetindo aqui. Por fim, ler a última frase aqui. Tudo está sujeito às leis de Deus, tudo é criacional. Todos os departamentos do que os teólogos chamam de vida natural são parte e parcela da realidade criaturística. Eles são apontados e ordenados por Deus como províncias do domínio terreno que ele criou. Né? E aí, como província, a gente pode entender de novo aquela ideia de esferas, né? Várias esferas que Deus criou e que uma não pode se sobrepor à outra. Então, gente, é isso, eu não tenho mais o que falar, não. Quem quiser dar suas considerações finais, fiquem à vontade. Eu queria só lembrar aqui, né? É legal que, ao mesmo tempo, o capítulo que ele é tão sucinto, né? Ele é tão objetivo, ele vai fazer a gente lembrar de tudo que a gente já tratou até aqui. Então, quando a gente citou lá atrás o Agostinho, né? De Hipona, Santo Agostinho. Pô, o cara já tinha uma perspectiva de duas cidades, né? Quando ele escreve Cidade de Deus, ele vai falar do conflito constante entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. O reino de Cristo, né? Com o mundo caído, o mundo que jaz no maligno. Então, santos de Deus no mundo, né? Vivendo para a glória de Deus no mundo caído, sabe? Porque essas coisas, elas não podem, por exemplo, a gente não pode ser religioso ao ponto de poxa, Cristo, porque ele veio, morreu, as coisas vão se resolver aqui. Não é esse o propósito, né? As coisas vão se resolver, mas a gente tem que parar às vezes com essa paranoia de achar que, mediante um esforço da igreja, vai se resolver. Até porque a forma que Deus já definiu que as coisas vão ser resolvidas, é interessante que ele faz um paralelo à própria história, né, para lembrar que a história nos conta muito sobre a revelação dos propósitos finais de Deus, por assim dizer, né, escatológicos. Ele vai falar, olha, o mundo não vai ser mais destruído pelo tsunami, caramba, qual é o nome do termo, gente? Esqueci agora. Dilúvio. Pelo fogo? Pelo dilúvio, isso. Dilúvio, agora vai ser pelo fogo. Pelas águas, né? Vai ser por fogo. Então, é muito interessante que uma afirmação dessa nos faz pensar na história do mundo, né? Nos propósitos de Deus, e a gente não pode achar que as coisas vão funcionar a partir daquilo que a gente quer que aconteça, né? Então, a gente tem um cara lá próximo os pais da igreja ali, o Agostinho, um cara ali nos primeiros séculos escrevendo isso, olha, sempre vai haver esse conflito e a história ensinou assim. E ele está falando de uma história que ele vê se completar em Cristo, né? Porque Cristo também é o ponto crucial de tudo aquilo que Deus pronunciou no Antigo e vai acontecer no Novo. Então ele não está falando nada diferente. A gente vai mais para trás, a gente vai ver a própria Escritura falando dessa maneira, prenunciando o Salvador. Aí a gente chega nos dias de hoje, a gente lembrou do Abraham Kuyper, né? Ele fala muito essa questão de não há um centímetro sequer na extensão do cosmos, que Cristo não diga, é meu. A gente tem um cara que vai falar da filosofia, o Schaeffer, né?
da cultura. Olha, o homem corrompeu e, sabe, a arte, ela não precisa de significado, não precisa de justificativa, perdão, que daí acho que não é nem ele, é o Huckmacher, né? É um livro que a gente até comentou, trabalhou ele já num tempo aí com lei. Enfim, eu tô querendo dizer o seguinte, de que o que a gente leu aqui, né, é para entender que a ordem criacional de Deus, gente, ela prevalece sempre. As coisas sempre vão acontecer. Eclesiastes, mano. Eclesiastes vai falar isso pra gente. Ó, não tem nada novo debaixo do sol. Sabe? As coisas elas se repetem, elas são assim, sabe? Sempre são as mesmas coisas. Né? Mas o que a gente precisa entender é que Deus continua o mesmo e o que ele falou vai acontecer. Então, o que há de novo parte de Deus, né? Porque é aquilo. Alguém viu já, né, o Apocalipse? João, e Deus mandou ele escrever. E outra, ele mandou, sei lá, algumas coisas que não eram para ser reveladas. Então tem coisa, como diz Apocalipse, né, que não subiu ao coração do homem, os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, que vão ser revelados. Então isso é novo. Isso é o que é a novidade, isso é o que Deus vem fazendo em nossas vidas. Mas a vida aqui, ela precisa ser esclarecida, né? Por isso que tanta gente vive enganada, porque tem medo de se deparar com a beleza de uma cachoeira, né? Se chocar com o sublime resplandecer do sol pela manhã, porque essas coisas não podem me mudar. Eu posso mudar elas, eu posso tirar o sentido delas. Agora, dá sentido para mim, não. Um pôr do sol que revela a glória de Deus, cara. Sabe? Uma palavra, um livro. Não, eu vou escrever livros, pelo contrário. Então, é bom tomar cuidado, porque todas as coisas têm um propósito, sabe? Mas todas as coisas só têm um propósito porque Deus deu propósito a elas. Elas não podem ser o motivador da nossa vida. Pelo contrário, Deus tem que ser. E a gente olhar para tudo isso e pensar, oi, Não, Anderson. Então, e olhar para todas essas coisas e, poxa, cara, eu sei o que está acontecendo. Eu sei por que isso, sabe, isso é claro para mim. Isso é sublime, porque ainda que na dificuldade, nas tristezas da vida, poxa, a gente perdeu uma irmã, né? De ontem para cá. Como que a gente lida com isso? É uma realidade da vida que a gente precisa lidar. É uma coisa que vai acontecer. Deus escreveu isso. Deus tem os nossos dias contados. Eu vou morrer, se assim Deus permitir, senão eu não vou ver a morte. Jesus volta. Enfim, eu tô querendo dizer assim que nada deveria nos assustar. Nada deveria nos chocar essa questão que o mundo vive, né? A Laís mandou mensagem, eu já paro por aqui também. Só deixar um final para vocês aí, ó. E é uma visão minha, e eu falo para vocês, é visão bíblica. A última coisa que Deus criou foi o homem. A última coisa que Deus criou foi o homem. Tudo que ele criou antes do homem, quer ser seres celestiais, todo o universo, e toda a terra, e todos os animais, e tudo que existe, Deus criou em função do homem. O objetivo final do homem na criação, o objetivo final de Deus na criação era nós. Deus queria a nossa companhia. Deus preparou um cenário, criou o homem e colocou ali. E Deus sabia que aquele homem se desviar dele, mas ele já previa um meio de religação, que é a religião, religare do latim, né? Para quê? Para que aqueles que aceitassem estar com ele, iam estar com ele um dia para sempre. O objetivo de Deus na criação, toda a criação, sou eu e você. É a coisa mais linda do mundo isso. Tanto que, por causa disso, ele se tornou um de nós, para nos reconciliar com ele mesmo. Ok? Amém. Isso aí. Muito bom. Fazendo as considerações aqui também, eu não sei se é válido a gente pensar se todas as coisas foram criadas por Deus e voltam para Deus, assim, a gente pensar durante essa semana, qual seria a nossa relação, então, com a natureza, que a gente considera aí hoje como profana e que é motivo de debates e debates. Como nos relacionar com a música a partir de uma visão de que a criação precisa ser restaurada.
como nos relacionar com a arte a partir de uma visão que a criação precisa ser restaurada. Como nós vamos viver para restaurar, assim, através do testemunho do Espírito Santo, a arte, as vidas, o trabalho e o testemunho de Deus sempre, assim, a gente trazer sempre essa, que é algo que o Pedro fala muito, né? A reforma precisa ser, a gente precisa ser reformado constantemente, né? Então, como que nós vamos trazer esse testemunho de reforma diário, cotidiano, de vida reformada, sabe? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso. E a gente podia trazer na próxima semana e no começo. O que vocês acham? O Hélio tá bravo, porque é da até lição de casa, rapaz. Não, mas é uma boa. É uma boa. E pensar que nas questões de reformar, né? Cara, todas as nossas áreas da vida, da vida como um todo, né? Precisam ser reformadas de alguma forma, né? Todas estão corrompidas de alguma forma e a gente precisa enxergar elas à luz de Cristo, à luz da palavra de Deus, né? Então é algo muito importante mesmo, essa reflexão acerca disso. Samuca, Oi. eu não sei se você já passou por essa lição no ACT, né, no ACT do Frontiers, que ele vai falar para exatamente o que o Hélio fez aí agora, e é exatamente o que o Fernando nos falou na primeira condição que ele fez na lição aqui do livro, né, lá no capítulo 1, sobre a cosmovisão. O que a gente vai fazer com isso? Por que a gente está estudando, né? A gente só vai entender por que a gente está estudando quando a gente souber qual a finalidade desse conteúdo todo, né, que a gente está absorvendo aqui. Qual é o propósito pelo qual nós nos ajuntamos para falar das coisas de Deus, para a glória de Deus. A gente tem que fazer disso tudo, né, um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, tem uma lição no Frontiers que ele vai falar assim, olha, você vai, né, para o mundo muçulmano, Frontiers é uma agência missionária, e ele vai falar, olha, você vai para o contexto muçulmano, e lá você vai ter que fazer longas caminhadas, você vai conhecer a região, Agora, para você não chegar despreparado lá, faça isso agora. Então, sai da sua casa, vai fazer uma caminhada, para na frente das casas, cumprimenta as pessoas, busca criar relacionamento com elas. Tem um pastor na igreja de Pinheiros que ele fala assim, e a igreja Pinheiros, aqui a presbiteriana, ela é uma das maiores igrejas que exercem um trabalho de pregação do evangelho, plantação de igreja e tudo mais, evangelização. E ele fala assim, ó, se você nunca pregou pro seu vizinho, eu não acredito que você vai pregar para um desconhecido. Se você nunca evangelizou na sua cidade, eu não acredito que você vai evangelizar na cidade que for. Você pode sim cumprir um roteiro, você pode sim, isso eu não duvido, que você vai se esforçar, você vai. Agora, que você está fazendo isso porque você entende isso como parte da sua vida, me desculpa, eu não acredito não. Então, eu tô querendo dizer assim, o Hélio, né? Poxa, o que a gente aprendeu até aqui? O que a gente vai fazer de diferente agora, hoje? Amanhã no meu trabalho é terça-feira, a semana tá aí, né? E é legal também um exemplo que o Samuel sempre traz, do sapateiro lá de Lutero, né? Ou é Calvino, não lembro. Faça o melhor sapato. Cara, sirva a Deus fazendo o melhor sapato e vendendo ele pelo preço mais justo. Você vai estar glorificando a Deus na criação, né? Na sociedade. Você estará dando testemunho daquilo que Deus lhe chamou para fazer, ou seja, exercer a sua vida como um todo, seja na sua profissão, seja cuidando dos seus filhos, seja lavando uma louça. Eu gosto muito quando alguém posta no Instagram assim, uma louça suja, aquela porrada de louça suja, e a pia limpa. Aí ele fala, Satanás foi vencido mais uma vez. Eu acho isso muito interessante, porque assim, às vezes a gente não vê a desordem, a gente não vê a bagunça, a gente não vê essas coisas como algo pecaminoso, né? A gente não vê a preguiça,
a gente não vê a gula, a gente não vê a mentira como algo pecaminoso. Aí é o abismo puxando o outro. A gente não vai ver as conversas torpes, a gente não vai ver as atitudes equivocadas, a gente não vai ver o abandono da leitura bíblica, a gente não vai ver a falha nas orações como pecado. A gente não vai ver o culto de domingo, a ausência do culto de domingo, a ausência no culto de doméstico, a falta de pregação do evangelho, evangelização como pecado. Por quê? A gente só está alimentando a cabeça, a gente só está enchendo, né, o cabeção teológico de informação para chegar aqui a cada segunda-feira ou ouvir ou falar, né? Então, quem vos fala tá com a corda no pescoço todo dia, viu, gente? Eu tô, sabe, andando na linha, na corda bamba, mas quem me segura é Jesus Cristo, quem me dá equilíbrio é Ele, quem me ajuda, sabe, a pular diariamente para não cair nos buracos que eu me meto aí, é Jesus Cristo. Então é importante a gente ter essa consciência que o Hélio trouxe mesmo. O que a gente vai fazer com tudo isso? O que a gente vai trazer semana que vem para nós aqui, para compartilhar a bênção? O que Paulo queria dizer quando ele disse, olha, eu quero muito ter com vocês para compartilhar um dom? Cara, como eu quero compartilhar dom com vocês, cara. Como eu quero que vocês compartilhem dons comigo. Por isso que a gente fala, gente, fale. O que vocês estão pensando, o que vocês estão vivendo, o que vocês estão aprendendo com isso tudo. Eu acho que é um pouco do a ânsia, né, de viver em comunidade e ser abençoado pela vida de vocês. É isso aí, Samuel. Amém. Pedrada, hein? Então vamos trazer sim, semana que vem aí os nossos pareceres acerca dessas questões, né? Como a gente lida com todas elas à luz da Bíblia, né?